Os acidentes aéreos sempre causam medo e fascínio ao mesmo tempo. São tragédias que acontecem em segundos, mas que deixam marcas para sempre. Quem já entrou em um avião provavelmente já teve aquele frio na barriga, aquele pensamento de "e se alguma coisa der errado?". E embora a estatística diga que voar é o meio de transporte mais seguro que existe, quando o improvável acontece, o impacto é devastador. E em alguns casos, o que deveria ser apenas mais um desastre se torna algo muito maior. Uma mistura de terror, mistério, sofrimento e escolhas impossíveis que mexem profundamente com a imaginação e a memória coletiva. Existem acidentes que não foram apenas quedas de aviões, mas verdadeiras histórias de sobrevivência no limite, de guerras que atingiram inocentes, de falhas humanas que escancararam vulnerabilidades e de atos de terrorismo que transformaram os céus em palco de horror. Cada um desses episódios não fala apenas de máquinas que falharam ou de rotas que deram errado. Eles falam de vidas interrompidas, de famílias despedaçadas, de comunidades inteiras que jamais foram as mesmas depois da tragédia. E hoje, vou te contar em detalhes alguns dos acidentes aéreos mais perturbadores da história, aqueles que continuam assombrando até hoje quem se aprofunda neles. No dia 13 de outubro de 1972, um avião, Fairchild FH-227D da Força Aérea Uruguaia, decolou de Montevidéu com destino ao Chile. A bordo estavam 45 pessoas, entre jogadores de rugby, amigos e familiares. O clima era de festa. A viagem era curta, o objetivo era simples: disputar uma partida amistosa em Santiago e viver dias de alegria. Mas o que aconteceu depois transformou a vida de todos os envolvidos em uma das histórias mais impressionantes de sobrevivência já registradas. O avião enfrentou mau tempo ao atravessar os Andes. A tripulação, acreditando estar em uma posição diferente da real, iniciou a descida antes da hora. Foi um erro fatal. A aeronave colidiu violentamente contra as montanhas, despedaçando-se em meio a gelo e rochas. 12 pessoas morreram na hora. Os sobreviventes se viram cercados por neve, a mais de 3.600 metros de altitude, sem roupas adequadas, sem comida suficiente e sem perspectiva de socorro. O frio era brutal, as noites intermináveis. Dentro da fuselagem destroçada, eles improvisaram abrigos e se amontoaram para dividir o calor do corpo, esperando que o resgate chegasse logo. Por dias, eles se agarraram à esperança. Mas no 10º dia, um anúncio de rádio caiu como uma sentença. As buscas haviam sido encerradas. Para o mundo, eles estavam mortos. Para eles, começava um inferno ainda mais cruel. O que fazer quando a fome começa a corroer cada pensamento? Quando a dor física se mistura ao desespero psicológico? Foi nesse ponto que surgiu a decisão mais dolorosa que já tiveram que tomar. Eles passaram a se alimentar dos corpos daqueles que haviam morrido no impacto. Essa decisão não foi rápida, tampouco fria. Foi debatida, rejeitada, discutida de novo. Mas a cada dia sem comida, a realidade se impunha. Sobreviver significava cruzar uma linha moral que ninguém ali jamais imaginou atravessar. Para o mundo, isso soaria como canibalismo. Para eles, era apenas a última chance de permanecer vivos. E quando finalmente cederam, não o fizeram com prazer, mas com lágrimas e orações, pedindo perdão e tentando acreditar que não havia outra escolha. Se isso não fosse suficiente, no 17º dia, uma avalanche atingiu em cheio a fuselagem onde estavam. O peso da neve soterrando tudo, esmagando corpos, tirando a vida de mais 8 pessoas. Era como se a própria montanha quisesse acabar com todos eles. Cada perda era uma nova ferida na alma de quem ficava. O tempo passou, e a conclusão era inevitável. Ninguém viria salvá-los. Então, 2 jovens, Nando Parrado e Roberto Canessa, decidiram enfrentar o impossível. Com roupas improvisadas, quase sem comida e debilitados pela fome, eles escalaram montanhas cobertas de neve e caminharam por 10 dias seguidos, desafiando um frio que podia matar em minutos.
Finalmente encontraram um pastor chileno do outro lado da cordilheira e, através dele, conseguiram levar a notícia ao mundo. No dia 23 de dezembro, após 72 dias de horror, 16 sobreviventes foram resgatados. O estado em que estavam era quase inacreditável. Pele e ossos, queimados de frio, olhos fundos e marcados por uma experiência que ninguém jamais esqueceria. Quando a notícia do que haviam feito para sobreviver veio à tona, o mundo reagiu com choque, mas também com fascínio. Alguns os criticaram, mas a maioria percebeu que aquilo não era um ato de barbárie, era um testemunho de resistência humana. Ao longo dos anos, livros, filmes e documentários ajudaram a recontar essa história, não apenas como uma tragédia, mas como um milagre. O que aconteceu nos Andes em 1972 continua sendo lembrado como uma das maiores provas de que a vontade de viver pode ultrapassar qualquer limite imaginável. Décadas depois, em 17 de julho de 2014, outro voo entraria para a história, desta vez não por erros de navegação ou condições extremas, mas pela crueldade da guerra. O voo MH17 da Malaysia Airlines decolou de Amsterdã rumo a Kuala Lumpur, com 298 pessoas a bordo. Passageiros de diversas nacionalidades, famílias, estudantes, cientistas, turistas. Era para ser um voo de rotina. 12 horas de viagem, refeições, filmes e descanso. Mas o avião jamais chegaria ao destino. Ao sobrevoar a região leste da Ucrânia, uma área em plena guerra entre forças ucranianas e separatistas apoiados pela Rússia, o avião foi atingido por um míssil antiaéreo. A explosão despedaçou o Boeing em pleno ar. Não houve tempo para nada. Nenhum pedido de socorro, nenhuma chance de reação. Em minutos, os destroços começaram a cair sobre campos de girassóis e vilarejos. As imagens do cenário foram devastadoras. Brinquedos infantis espalhados pelo solo, malas abertas, corpos entre o metal retorcido. Entre as vítimas estavam dezenas de pesquisadores que viajavam para uma conferência internacional sobre AIDS. Suas mortes representaram uma perda não apenas para suas famílias, mas para a ciência mundial. A investigação internacional apontou o responsável, um sistema de mísseis Buk, disparado de uma área controlada por separatistas pró-Rússia. O equipamento tinha sido levado para a região e depois retornou à Rússia, com uma diferença. Faltava um míssil. As evidências eram incontestáveis. Mas a Rússia negou, criou versões alternativas, disse que tudo era uma armação. O caso arrastou-se por anos em tribunais internacionais. Em 2022, 3 homens foram condenados à revelia por assassinato. Mais tarde, em 2025, a Organização de Aviação Civil Internacional e a Corte Europeia de Direitos Humanos reconheceram oficialmente a responsabilidade da Rússia. Para as famílias, isso não trouxe de volta seus entes queridos, mas ofereceu ao menos um senso de justiça. O voo MH17 é lembrado não apenas pela perda de quase 300 vidas, mas também como um símbolo do quanto os conflitos armados podem ultrapassar fronteiras e atingir inocentes. Foi a prova de que, no mundo moderno, os céus nem sempre são tão seguros quanto gostaríamos de acreditar. Mas antes disso, ainda no fim dos anos 80, outro episódio já havia chocado o planeta. No dia 21 de dezembro de 1988, o voo 103 da Pan Am cruzava o Atlântico em direção a Nova York. Era véspera de Natal, e a bordo estavam 259 passageiros. Muitos eram estudantes universitários americanos voltando para casa depois de meses de intercâmbio na Europa. Às 7h03 da noite, uma explosão destruiu o avião em pleno voo sobre a cidade de Lockerbie, na Escócia. O avião se partiu no ar e os destroços caíram sobre a cidade, matando também 11 pessoas em solo. Foi um dos piores ataques terroristas da história da aviação. A bomba havia sido escondida em uma mala despachada em Malta, passada por Frankfurt e carregada no avião em Londres.
O artefato foi colocado dentro de um toca-fitas e explodiu quando o avião já estava a mais de 30 mil pés. A investigação durou anos e apontou agentes da Líbia como responsáveis. Em 2001, Abdelbasset al-Megrahi foi condenado. Mais tarde, em 2003, o regime de Muammar Gaddafi assumiu oficialmente a responsabilidade e pagou compensações às famílias. Mas até hoje, Lockerbie ainda é cercada de mistérios e teorias conspiratórias. Algumas pessoas acreditam que houve encobrimentos, outras dizem que o verdadeiro culpado nunca foi julgado. Independentemente disso, a tragédia deixou cicatrizes profundas. A Universidade de Syracuse perdeu 35 estudantes. A cidade escocesa passou a carregar para sempre a memória daquele dezembro sombrio. Avançando no tempo, chegamos a 14 de agosto de 2005. O voo 522 da Helios Airways decolou do Chipre rumo à Grécia com 121 pessoas a bordo. Pouco tempo após a decolagem, algo começou a dar errado. A pressurização da cabine estava no modo errado. Isso significava que, conforme o avião subia, o ar não era reposto. Em minutos, o oxigênio começou a faltar. Os pilotos ouviram alarmes, mas os confundiram com outros sinais. Hipóxia é traiçoeira. Os sintomas chegam de forma silenciosa, e a pessoa simplesmente apaga sem perceber. Um a um, todos foram perdendo a consciência. O avião seguiu voando sozinho em piloto automático por quase 2 horas. Caças gregos interceptaram a aeronave e viram uma cena aterrorizante. Passageiros imóveis, máscaras penduradas, o piloto desmaiado sobre os controles. Em um momento de esperança, um comissário conseguiu se mover. Andreas Prodromou, que havia colocado a máscara de oxigênio a tempo, conseguiu chegar à cabine e tentou assumir o comando. Por alguns instantes, sinais de manobra apareceram, mas era tarde demais. O avião ficou sem combustível e caiu próximo a Gramático, matando todos. Esse acidente revelou como um detalhe aparentemente simples pode causar um desastre. Desde então, mudanças foram feitas nos sistemas de alerta para evitar confusões. Mas a imagem de um avião fantasma cruzando os céus, cheio de pessoas inconscientes, ainda arrepia quem conhece essa história. E, por fim, voltamos a 25 de maio de 1979. O voo 191 da American Airlines decolava de Chicago rumo a Los Angeles. A bordo estavam 271 pessoas. Poucos segundos após a decolagem, o motor esquerdo simplesmente se desprendeu da asa, destruindo parte dos sistemas hidráulicos e elétricos. O avião inclinou-se para a esquerda, perdeu sustentação e mergulhou em direção ao solo. Em menos de 1 minuto, explodiu em um campo próximo, matando todos a bordo e mais 2 pessoas em terra. A investigação revelou que a companhia havia adotado um atalho na manutenção. Em vez de retirar motor e pylon separadamente, usavam empilhadeiras para remover tudo de uma vez. Isso provocava fissuras que acabaram levando à tragédia. Esse acidente é lembrado até hoje como o mais mortal da aviação em solo americano. Ele escancarou como decisões de manutenção, mesmo quando parecem práticas e rápidas, podem custar centenas de vidas. Essas histórias, cada uma à sua maneira, mostram que voar sempre envolve riscos. Mostram também a fragilidade humana diante de máquinas tão complexas. Mas, acima de tudo, revelam o quanto cada acidente carrega não apenas números e relatórios técnicos, mas dramas humanos profundos. Famílias que perderam tudo, comunidades que mudaram para sempre, sobreviventes que nunca mais foram os mesmos. No fim das contas, cada tragédia aérea nos lembra de uma verdade incômoda. O céu, por mais fascinante que seja, também pode ser implacável. E que a segurança conquistada a duras penas é sempre escrita com o sacrifício de vidas.